Olá, vamos falar hoje sobre um tema voltado à indústria 4.0, que é o RAM. Talvez alguns de vocês já escutaram alguma coisa a respeito, ou já começaram a pesquisar, já está havendo algumas publicações na internet. E o nosso objetivo aqui é falar o que significa este termo. Na verdade, ele nada mais é do que um modelo de referência para aplicações da indústria 4.0. Nada mais natural de que nesse tempo que já viemos falando de indústria 4.0 e tanto se expandiu até então, a necessidade natural de gerar padrões. Esses padrões que se iniciam desde a parte de projetos e protótipos e chegando até a normas. Então vamos falar um pouquinho sobre como que tudo isso está sendo composto para ser aplicado na indústria 4.0, isto é, padronizar projetos e implantação para a indústria 4.0. Vamos entender um pouquinho desse termo. Antes disso, a gente quer mostrar para vocês uma série de textos que nós vamos publicar e que é uma composição de um conjunto de informações relativas à indústria 4.0. Nosso objetivo é juntar uma série de informações, desde a indústria 4.0, o seu conceito que nós já falamos, que está aqui. Especificamente, nós vamos falar então aqui neste texto sobre o RAM, e depois na sequência a gente tem esses outros textos aqui, falando de infraestrutura, cibersegurança, IoT, Big Data e projetos de implantação. Enfim, fica aí o convite para vocês também lerem os próximos textos e acompanhar os nossos vídeos dessas novas apresentações. Do que nós vamos falar então? Vamos delimitar o tema para a gente simplificar a apresentação. Então, nós vamos falar do modelo de referência. Esse modelo não é único, né? Então, assim, uma das coisas que o pessoal pensa, pô, mas só existe o RAM? Não. Ele é um modelo, é um tipo de uma norma que está sendo demonstrado. E essa ideia de mostrar aqui, que ele tem essa intenção, então, realmente, de aplicar na indústria 4.0. Depois nós vamos entender como que funciona esse modelo, né? Como que é esse modelo que ele serve para integrar essa indústria. Vamos entender a ideia dele. E por que nós vamos aplicar um modelo? Quer dizer, como que nós vamos utilizar na prática? Por que eu tenho que usar esse modelo? Então nós vamos ver assim, alguns benefícios e de que forma a gente poderia fazer isso. Normalmente, a gente tem alguns cenários. Quando a gente começa a pensar em indústria 4.0, está todo mundo correndo atrás de soluções para isso. Então, a gente tem que entender assim, algumas questões que ocorrem. Bom, primeiro, entender como que funciona a que a gente chama de informação vertical dentro da fábrica. Né? Vamos entender, então, como que isso foi gerado um padrão para levar desde o nível sensor, que é o nível mais baixo, até o nível de gestão. Como que entender também a parte horizontal dessa informação? Enfim, como que ela se conecta em toda a produção, do produto ao processo? E como que essa informação pode ser levada ao cloud, né, à nossa internet industrial? O objetivo é a tomada de decisões. E quais as normas usar, como eu disse, né? Quer dizer, já tem normas para isso e dentro das nossas realidades atuais. Quais são as referências que nós vamos utilizar? Vou falar um pouquinho para vocês sobre isso nessa aplicação em projeto. Bom, vamos conceituar então modelo de referência. O que é então modelo de referência? Né? Eles são elementos padronizados para projetos de implantação, tá? Isso é um conceito, aceitos e usados por participantes. Participantes de quem? De todo o processo da cadeia produtiva. Esse é o nosso objetivo de falar aqui. Então, esse modelo de referência segue algumas diretrizes. Né? Então, é um modelo de conhecimento comum, padrão de todos os participantes, ele é entendível. Eles são objetos de uma que padronizam o que? A linguagem, nós estamos falando de dados de informação. Eles habilitam uma semântica para a interoperação do sistema. Nós vamos ver o que é isso, é uma semântica, um objeto, quer dizer, como que ele se relaciona dentro desse ecossistema. Ele constrói elementos básicos e complexos dentro de uma arquitetura. Enfim, a gente constrói pequenos componentes, chegando a arquiteturas complexas de informação dentro da planta.
e são usados para protótipos, desenvolvimento e uma validação de informação, enfim, um pequeno modelo, e depois o que eu faço? Eu escalo ele, esse é o objetivo, quer dizer, escalar a informação é uma vertical, é uma diretriz da indústria 4.0. Então, o que é o RAM, né? O que ele significa? Então, na verdade, ele na verdade é um modelo, né, de arquitetura de referência para quem? Para a indústria 4.0. O que ele é? Ele é um modelo tridimensional, isto é, tem três dimensões, nós vamos entender aqui, estruturado e participante o quê? De toda a cadeia. Enfim, toda a cadeia produtiva da indústria se encaixa dentro dessas três dimensões. Se a gente pensar aqui no eixo, né, a gente teria um eixo horizontal, que eu vou explicar depois com um pouco mais de detalhes. Então a gente vem aqui do produto, processo, os dispositivos, controle, a estação, as células, as unidades, a empresa e até a conexão externa. Enfim, aqui eu trato como o eixo 1. O eixo 2 é esse eixo vertical aqui. Ó. Então eu tenho desde o ativo, né, a máquina, o processo, o equipamento, a integração, a comunicação, a informação, a relação, os negócios, enfim. Essa é um eixo 2, seria o eixo vertical. E aqui eu tenho o eixo 3, né, complementando isso, falando o quê? De pesquisa e desenvolvimento, a operação e manutenção e a produção. Enfim, eu fecho esses três. E aqui eu tenho essas normas, depois eu vou explicar com um pouco mais de detalhe, juntando tudo isso nessa arquitetura. Então, essa que a gente chama de uma arquitetura tridimensional para juntar toda essa informação da cadeia produtiva. Algumas coisas são novas, mas na verdade, se a gente observar, são normas que já existem. Elas estão sendo o quê? Agora juntadas para dar um formato. Por isso que nós estamos chamando de uma arquitetura para o modelo da indústria 4.0. E é claro que depois dessa união dessas normas, a gente começa a ter componentes novos, especificamente de fato para a indústria 4.0. Vamos falar um pouquinho sobre isso. Ótimo. Qual é o benefício de aplicar o RAM? É uma proposta, quer dizer, então vamos entender qual os principais benefícios que eu tenho, então, já de utilizar um projeto e já aplicar esse conceito do RAM. Bom, ele já trabalha com uma arquitetura orientada a serviços, quem soa. Quem não entender muito bem, tem muita coisa na internet, pesquisem, mas na verdade as arquiteturas orientadas a serviços, elas independem de plataformas. Isto é, esse é o objetivo, quer dizer, que toda a cadeia produtiva, independente da plataforma que eu tenho, se comunica, esse RAM já está preparado para esse modelo. Ele já combina todos os componentes de TI em cada camada, em todo o ciclo de vida, enfim. Todas as informações elas já estão o quê? Combinadas dentro de todas aquelas camadas que nós vimos. Todos os processos eles se dividem em pacotes. Né? Esses pacotes eles são objetos, né, que vai facilitar o quê? A comunicação entre eles e o seu processamento. E ele já está estruturado o quê? Para segurança e privacidade. Em época de cibersegurança, isso é fundamental. E ele já tem todo um conjunto, um arcabouço para que isso aconteça. Vamos entender um pouquinho os eixos de forma bem simples, né? O eixo 1 seria o eixo da hierarquia. Nós vamos ver aqui que ele tem algumas características. O eixo da hierarquia, na verdade, qual que é a ideia? Então eu tenho aqui embaixo o que? Os dispositivos inteligentes. Observe como eles todos estão interconectados dentro do que? Da fábrica. E essa fábrica está conectada aonde? Um cloud, que seria a nossa internet industrial. Olha que interessante. A hierarquia ela faz com que todos esses componentes se intercomuniquem. Então eu tenho o quê? Uma comunicação flexível, essa fábrica, né, ela é uma fábrica flexível, interoperável e distribuída. Ela tem uma interação de todos os níveis hierárquicos, apesar de haver uma hierarquia, mas todos eles se conversam entre si. A comunicação está entre todos os participantes desse ecossistema e o produto ou o meu processo, né, ele faz parte da rede, quer dizer, ele está todo dentro desse conjunto. Tá? Então, essa é a parte do nosso eixo 1 que trata especificamente da hierarquia. O eixo 2 é a arquitetura. A arquitetura ela dá um formato vertical para o dado. Então ele começa aqui desde os dispositivos reais, né, que existem na planta, né, no processo produtivo. Aí eu tenho aqui uma camada que seria a transição, quer dizer, eu vou converter do mundo físico para o mundo lógico, para jogar esse dado dentro do nosso ecossistema. Acessar a informação, aí eu tenho aqui a parte de acesso, que seria a parte de comunicação. Quais são esses dados necessários realmente para
criar essa camada decisória, quais são essas relações e funções que existem entre cada componente desse, e depois nos processos de negócio, tanto internos quanto externos à planta. Então essa é a formação da arquitetura no eixo 2. E agora tem o eixo 3. O eixo 3 ele trata o quê? O ciclo de vida, né? Ele fecha a questão da produção, quer dizer, desde quando ela inicia, né, quando você pesquisa e desenvolve o seu produto, passando lá pela construção, criando um protótipo, etc. Dentro desse produto, eu continuo atualizando ele, tendo os manuais, os guias, os ciclos de manutenção dele, e depois ele passa para onde? Ele passa para a produção. Dentro dessa produção, aí eu gerencio toda a parte de produção, né, do processo, o próprio produto em si. São dados, os lotes, enfim. E dentro dessa produção, a manutenção, quer dizer, quem vai usar, o usuário, a assistência técnica, a manutenção chegando até a reciclagem. Isso fecha o ciclo 3, fechando todo o conjunto de componentização dessa estrutura do RAM. Né? Vocês observam que são 3 eixos, né, dando um formato tridimensional ao nosso padrão. Bom, quais são as normas que são utilizadas? Né? A gente tem aqui algumas normas, o objetivo não é detalhar cada uma, mas é muito interessante. Essa IEC 63088, ela de fato é o RAM. Ela que realmente já deu um formato muito interessante vocês fazerem uma pesquisa complementar. Observe que ela está pré-standard aqui, tá? Olha que interessante. Ela é pré-standard. É uma norma nova, ela tá agora sendo lançada. Ela está tentando juntar todas essas peças, né? Então, de fato, ela é a norma do nosso modelo. Aí eu tenho aqui a IEC 62890, que gerencia o ciclo de vida, né, dos produtos e dos sistemas, o ciclo de vida. A 62264 é a integração dos sistemas, que são aquelas normas de MES e MON, que faz toda a parte de gestão produtiva. E essa 61512 é aquela parte do controle de bateladas, né? Quer dizer, você vai trabalhar em lote produtivo. Vocês observam que interessante que agora, o que eu faço? Eu estou juntando essas normas e eu estou criando uma nova norma, que seria a 63088, realmente juntando toda essa parte, dando um formato que antes não havia. Então o RAM, na verdade, é isso, né? Ele é uma resposta, né, a juntar tudo isso e dar uma diretriz para essa nossa indústria 4.0. Bom, algumas informações básicas para vocês. Uma das coisas que o pessoal tem que entender é o seguinte: bom, nós estamos pensando em indústria 4.0, nós estamos pensando em informação. E para que essa informação trafegue, toda a parte de comunicação, isto é, tudo está comunicando entre si. Então existem algumas considerações a serem feitas. De que forma que tem que ser essa comunicação dentro de todo esse ambiente, né, cibernético? Ele tem que estar eu tenho que ter uma padronização global, tanto do padrão quanto do protocolo, quer dizer, tudo isso tem que conversar entre si, por isso que já existem os gateways, né? Já há uma convergência de dados, de padrões de comunicação. Não é o nosso caso falar sobre isso, depois a gente vai falar um pouco melhor, mas é para vocês entenderem. A instalação e a operação deve ser fácil, de preferência plug and play, né? Os dispositivos têm que ser entendíveis dentro da rede. E é uma padronização de linguagem para a troca de informações. Já existem algumas linguagens. A gente sabe que isso não vai ser 100% unificado, mas já está sendo caminhado isso, já para facilitar todo esse intercâmbio de informações. Tanto do nível mais simples do ativo, né, até chegando no nível de negócio. Outra coisa para a gente entender é, quer dizer, depois esses dados estão todos dentro dessa nossa rede, né? Está tudo dentro da nossa rede, como é que é interpretado? Como que ocorre isso? Quer dizer, porque o objetivo depois é tomar decisões, para que a gente ganhe agilidade produtiva, enfim, dentre tantas premissas, tá? Mas uma das coisas que ocorre que vocês têm que entender que a conexão, né, física ocorre na conexão física da indústria 4.0, nasce lá na conexão de todos os componentes. Os dados, olha que interessante isso para vocês entenderem. A gente caminha, isso caminha, tá? A gente está evoluindo nisso, já tem bastante coisa. Mas olha, onde que está a informação? Ela está no próprio ativo. Ela está no dispositivo. Um exemplo é o OPC-UA. Os dispositivos hoje, por exemplo, um PLC, a gente já consegue comprar hoje um PLC, que ele já tem dentro um OPC-UA server. Ele já é um servidor de informações na rede. Você colocou ele, algum cliente OPC-UA, por exemplo, já vai ler essa informação.
Tá? Então, essa é uma conexão, uma condição de interpretação de dados. A rede ela é um padrão de comunicação entendível, isto é, ela está ali, ela não está simplesmente para servir informação para X dispositivo, ela está para espalhar toda a informação. Depois, quem precisar de consumir, aí a gente programa isso. E a própria interface, né, ela integra o ativo de rede, quer dizer, cada dispositivo, cada ativo já tem a sua própria interface e elas se conversam entre si. Ela já está dentro do ativo. Um exemplo para vocês são os web servers, né, que já tem bastante, praticamente todos os equipamentos hoje já estão integrados dentro de um padrão de comunicação, dentro de um formato de página entendível dentro da própria rede. Tá? Só com uma visão para vocês sobre isso. Como que o dado é gerenciado? Né? A gente tem aí três principais elementos. Eu tenho os dispositivos de campo dentro do meu processo produtivo, eu tenho os dispositivos de controle e tenho as estações. O que são estações? São conjuntos de dispositivos que estão unidos. Né? Eu vou gerar estações aqui dentro. Então, assim, ó, cada dispositivo, cada device tem o seu próprio sistema de configuração, esquema, né, de configuração e dado. Né? Então, eu vou criando esses devices, ele tem os seus próprios esquemas. E são caixinhas, tá? São objetos. Um conjunto de devices, olha que interessante, ó, um conjunto de devices podem formar uma unidade com configuração e dado próprio. Né? Eu vou juntando dispositivos e crio uma célula, e crio um objeto único para isso. Os dados eles são trocados entre si dentro desse ecossistema. Então eu vou juntando esses blocos, né? É um objeto, né? Esses conjuntos, e aí eu vou trocando dados entre eles. Então o dado é gerenciado nesse formato, device a device, é, conjuntos de device em conjuntos de device, formando todos os conjuntos de estações dentro da planta. Esses objetos, a gente tem um nome aqui que a gente vai chamar, que é o componente I4.0. Esse componente I4.0, olha que interessante que é um conjunto de devices, dispositivos, né? Você tem um conjunto lógico. Esse componente eu chamo de componente 4. O que eu tenho aqui dentro dele? Eu tenho a semântica. O que é essa semântica? Se eu tenho um conjunto de devices, ele tem um objetivo na minha produção. Ele está lá para X objetivo. Ou ele vai fazer, por exemplo, o controle de aquecimento do malte. Ou ele vai fazer, por exemplo, a parte de corte da madeira. Enfim, mas aquele conjunto ele tem um objetivo. Esse que a gente chama de semântica, ele está com aquele objetivo na planta. E a gente chama isso que é o componente. E esse componente, depois de que juntou todo, ele tem a comunicação. Olha que interessante. Aí essa comunicação é onde que eu vou juntar todas as peças dentro do nosso RAM. Então cada conjunto de dispositivo forma uma semântica, cada conjunto desse, né? Formando um componente chamado de 4.0, estamos chamando assim. Esses conjuntos, né, formam as células de produção. A gente já tem esse conceito lá de trás, não lembram disso? Célula de produção não é nenhuma novidade, só que agora ela está dentro de um formato, né, padronizado, dentro de uma arquitetura. E depois as células de produção trabalham de forma. Olha, esse conceito, pessoal, é um dos mais importantes de entender na indústria 4.0, hein? Olha, você vai ver que a gente vai falar muito nas próximas apresentações, inclusive. Olha, a célula de produção de uma indústria 4.0, tanto de processo, manufatura, não importa. Ela é flexível, interoperável e descentralizada. Tá? Por isso que eu tenho que trabalhar por modelo semântico de conjuntos de devices para que eu tenha condições de ter essa flexibilidade, que ela seja interoperável e que ela seja descentralizada. Vamos entender um pouquinho a aplicação, então, quer dizer, depois que está tudo juntado, os meus blocos, né? Aí esse bloco trabalhando dentro das três dimensões, eu consigo então enxergar num único bloco de informações, tá? Por exemplo, na produção, olha só, ele está aqui dentro do componente produtivo, na linha de produção, então eu tenho esse bloco, é um bloco X que está aqui me dando todas as condições de produção deste produto. Depois, olha que interessante, o mesmo bloco ele está numa outra camada, tá? Ele está na camada o quê? De logística, no caso específico de transporte. É o mesmo bloco. Ele está sendo gerenciado. Olha só, estou transportando o produto. E olha que interessante, o mesmo bloco, olha que onde que ele está agora. Ele passa a estar no usuário.
Olha, ele está numa outra dimensão, mas é o mesmo bloco. Com isso, o que que eu faço? Com uma única semântica dentro dos componentes, né, eu consigo gerenciar toda essa cadeia logística, essa cadeia produtiva, e dando formato, então, a essa aplicação da nossa indústria 4.0, gerenciando todo o processo. Complementando então a informação do funcionamento, então é isso que eu faço. Então cada ativo que está dentro da rede, ele forma conjuntos, né, de informações que estão o quê? Verticais e horizontais dentro dessas camadas, e esses conjuntos de componentes, né, produtos, né, conectados até do mundo externo, vão fazendo o quê? Gerando informações, e eles vão se interconectando entre si. Se eles estão interconectados entre si, o que, que eu começo a fazer? Eu começo a ganhar o quê? Rastreabilidade de todo o conjunto. Então, a gente viu que, então, desde lá da pesquisa e desenvolvimento até o usuário final, eu tenho tudo isso rastreado dentro de objetos. E aí, o que, que eu faço? Na ponta, tomo decisões mais rápidas, mais eficientes, o próprio sistema ele toma decisão por si. Esse é o objetivo e esse é o que é esperado, né, de você gerar esses modelos de padrões. Vocês observem, gente, o que, que acontece de interessante entender? Isso não é grande novidade se a gente for entender isso de forma separada, isso já existe. Hoje, o que, que na verdade nós estamos fazendo? Nós estamos juntando tudo isso e dando um resultado que aí sim, esse é novo. Esse resultado ele é novo, né? A gente passa a ter uma agilidade nunca antes tida, que é esperada nesse novo formato da indústria 4.0. A gente pode sugerir aqui uma forma de aplicar, é uma ideia, na verdade, esse assunto não é para esgotar, mas é só para dar algumas diretrizes para vocês aí começarem a fazer alguns exercícios, né? Então a gente pode sugerir, primeiro, desenhe a automação de forma, olha só que interessante, é uma premissa. A sua automação ela tem que ser descentralizada e você interconectar todos os agentes de produção, todos os dispositivos que estão dentro da sua linha de produção. Depois você cria esses componentes, né, de informação e controle e intercomunicação. Cada componente, lembra? Você junta os dispositivos, cria um componente e como que ele trabalha? Quer dizer, qual é a informação que ele vai produzir, que ele vai consumir? Como é o controle dele? Enfim, cria esse componente. Depois, configura o sistema de forma que ele seja interoperável. Olha, interoperável dentro das três dimensões do RAM, ou seja, né, flexível, permitindo customização e personalização. Ou seja, são os pilares da indústria 4.0. Né? Eu consigo customizar a produção da forma que eu precisar e personalizar ela. Então essas são principais diretrizes, só para ter um formato de uma cara, né, de uma produção e processo de indústria 4.0. Não existe só o modelo RAM, existem outros modelos. Eu estou mostrando aqui alguns para vocês, e o pessoal pensa, mas só existe o RAM? Não, existem outros modelos. Aqui tem alguns para vocês, pesquisem. Tal. Aqui o RAM, o que, que ele está dando? Ele está dando um formato, observa, de arquitetura, né, dentro das informações da indústria, dentro do elemento produtivo, porque a indústria 4.0 é a quarta revolução dentro da própria indústria. Né? Então aqui tem alguns para vocês, mas na verdade o objetivo é mostrar assim, ó, existem outros modelos, né? Então dei uma pesquisada e o RAM, na verdade, é um dos modelos existentes aí no nosso universo da indústria 4.0. Nada mais natural, porque é uma tecnologia de inovação e a gente talvez fazer algum exercício de quais são as tendências daqui para frente. A gente já usar o RAM, né? E pode ter algumas novidades pela frente. Como, por exemplo, a gente pode realmente ter um padrão direcionador único de aplicação da indústria 4.0 global, que vai definir algumas diretrizes, assim como se são protocolos, né? Ele pode não ser único, mas vão ter alguns direcionadores, é esperado isso, né? Outra coisa é cada país ter uma norma editada, igual a NBR no caso do Brasil. Muito interessante isso, né? O Brasil já está correndo atrás de algumas normatizações para essa indústria 4.0. A gente logo logo deve ter novidades em relação a isso, né? Isso ainda é amplamente discutido, mas vale a pena a gente imaginar alguma coisa que tenha de fato uma norma brasileira em relação a isso. Interessante a outra coisa que as plataformas de cloud computing, né, quer dizer, essa computação nas nuvens, né, para ambiente industrial, ó, isso é crescente,
já tem no mercado, né? Essas plataformas industriais, isso vai crescer muito, né? E elas vão ter o que? Interfaces amigáveis para você mesmo construir o que? Os seus componentes de 4.0. Muito bacana entender isso. Já existe um movimento, vamos ficar atentos. Na verdade, gente, para vocês entenderem, parece tudo muito complexo, né? Isso não vai poder ser difícil, isso vai ter que ser fácil de ser aplicado. E as empresas estão correndo atrás aí de entregar soluções aí para que a gente realmente possa aí, ganhar de fato, né? Com a aplicação e a adoção desses conceitos da indústria 4.0. Bom, a gente pode fazer uma conclusão aqui padrão, né? Quer dizer, com o desenvolvimento dessas soluções para a indústria 4.0, e principalmente aí sendo demandado, né? Quer dizer, já tem muita gente procurando, isso aí ainda está no começo, mas já há um movimento, né? As indústrias estão querendo entender isso, né? Novos dispositivos cada vez mais inteligentes e plataformas, né, integráveis, isso está tendo no mercado. Busca por padronização e resposta rápida de implantação. Esse é o objetivo. Né? Quer dizer, a gente já começa a se preocupar com padronização. O RAM é isso, né? E levam ao quê? A criação de modelos, como acabamos de apresentar, e normas, como já acabamos de ver que já existe até uma para isso, capaz de facilitar o uso da aplicação da tecnologia. O objetivo é facilitar e gerar um padrão. Né? Em mundo global, a gente vai ter que aplicar aqui um modelo e esse modelo vai ter que servir para o mundo todo. E essa é a ideia, então, e que a gente conclui. Bom, então tá aí, pessoal. O tema é um tema muito novo. Eu tentei passar para vocês assim, de forma resumida, direta. Tem muita coisa para se pesquisar. Nós mesmos temos que aprender muito sobre isso ainda. Eu tentei fazer uma tradução para vocês do que já tem lá fora. Então, enfim, eu espero ter podido contribuir com vocês. Então, meus dados. Podem enviar e-mail, o pessoal me passa muito e-mail, eu sempre tento responder o máximo que eu posso. É sempre um prazer poder ajudar vocês. Ficamos à disposição. Tenham uma boa sorte. Muito obrigado e até a próxima.